de alguns que o aceitam, Ellen White como profetiza, e aqueles que não aceitam, é a falta de compreensão do que é realmente um profeta. A pessoa fala que o profeta, ela pensa que o profeta é alguém quase super-humano, não é alguém humano, não é alguém comum, né? Mas quando nós olhamos na Bíblia quem são os profetas, a gente vê, por exemplo, um profeta que é verdadeiramente profeta, né? Falando de pessoas que são profetas na Bíblia. Por exemplo, um profeta que é verdadeiramente profeta, ele pode pecar? Pode. As pessoas às vezes dizem, não, o profeta não pode pecar, né? Mas no caso, Moisés pecou. E Moisés é um profeta, verdadeiramente profeta, né? E, por exemplo, outro exemplo, assim, um profeta que é verdadeiramente profeta, ele pode não entender aquilo que ele está falando, né? No caso, aí você vê que Daniel, por exemplo, ele é verdadeiramente profeta. No entanto, a maior parte do tempo ele tinha as visões, escrevia, perguntava e não entendia, né? Dizia, eu não entendi. Então, o profeta, às vezes, o que ele fala, ele não entende tudo aquilo que ele está transmitindo da parte de Deus, né? Um profeta, por exemplo, que é verdadeiramente profeta, pode muitas vezes ficar... Ele pode, assim, falhar ou se desencorajar, né? Ter uma crise, né? Por exemplo, Elias. Logo depois que ele esteve lá no Monte Carmelo e fez descer fogo do céu, né? Quando ele ficou sabendo que Jezabel queria matá-lo, ele se desencorajou, fugiu, foi lá para o Monte Sinai. Até Deus teve que falar, Elias, o que você está fazendo aqui? Volta para lá, não é? Quer dizer, ele entrou em crise, teve momentos de fraqueza, não é? Outra coisa, por exemplo, um profeta que é verdadeiramente profeta, ele pode falar algo, né, pensando que está certo, e depois Deus, ele fala como profeta, não é? E depois Deus vem e corrige ele e fala assim, olha, não foi isso que eu queria que você falasse, não é? No caso de Natan, né? Davi, ele chegou lá e falou, olha, eu vou construir o templo. E ele, como profeta, Natan, aquele profeta tinha repreendido Davi, né? Que Deus tinha usado. Ele falou assim, não, vai, que o Senhor é contigo. Quando chegou de noite lá, em casa, na casa de Natan, Deus apareceu para Natan e falou assim, Natan, quem te mandou falar isso? Eu não mandei, não é? Vai, não é? E falta Davi e corrige isso daí, porque não é essa a minha mensagem para ele, não é? Outro exemplo, profeta que é verdadeiramente profeta pode fazer uma profecia, talvez isso é mais difícil para as pessoas entenderem, né? Pode fazer uma profecia e ela não se cumprir? Mas aí então não é um verdadeiro profeta. Mas olha o caso de Jonas. Jonas falou que Nínive seria destruído dentro de 40 dias e Nínive não foi. E na realidade Jonas até foi lá para que essa profecia, Deus mandou ele lá para que isso não acontecesse. Então, os profetas, na verdade, são seres humanos. Seres humanos que têm fé em Deus, que são dedicados a Deus, mas são seres humanos. Com as suas falhas, com seus erros, com as suas debilidades, não é? Mas às vezes a pessoa pensa que só porque é profeta é super-humano, nunca falha, nunca erra, tudo entende, nunca tem um momento de fraqueza. Isso não é realidade nem na Bíblia, não é? E nós não podemos esperar que isso seja realidade em Ellen White. Podemos observar que durante a história da humanidade, Deus sempre comunicou verdades para as pessoas, mostrando as orientações de sua parte para que as pessoas pudessem saber quanto ao futuro e quanto àquilo que realmente deveriam fazer durante a sua vida. Mas ao longo da história do cristianismo, nós podemos observar que muitas dessas orientações que Deus mostrou foram esquecidas pelo povo. Durante a época da Idade Média,
nós observamos que a maior parte das verdades que foram reveladas por Jesus à sua igreja deixaram de ser vivenciadas pelo povo. Mas durante o período da Idade Média, sobretudo no período da Reforma, nós encontramos alguns personagens que tentaram resgatar essas verdades, como é o caso de Martinho Lutero e também os seus companheiros. Mesmo essas verdades sendo resgatadas, muitas delas não foram vividas por esses indivíduos. O que nós observamos é que, num determinado momento da história, essas verdades precisavam ser resgatadas, restauradas. Nesse sentido, quando chegamos ao ano de 1843, 1844, Deus suscitou uma profetisa. Seu nome, Ellen White. E esta profetisa, escolhida por Deus, foi apontada para ser seu porta-voz a fim de ajudar a fundamentar e a criar um novo movimento que resgataria e restauraria essas verdades diante de toda a humanidade. Outro aspecto sobre Ellen White que a gente pode olhar é o lado humano dela. Ellen White tinha um bom humor. Muitas pessoas pensam que Ellen White era uma mulher sisuda, uma mulher que não vivia a vida. Quem sabe uma mulher que ficava o dia inteiro costurando e lendo a Bíblia e falando e escrevendo, uma mulher que falava o dia inteiro. Nada disso. A Sra. White era uma mulher que trabalhava, pregava, sabia rir de uma boa piada, desde, é claro, que não fosse de baixo escalão. Uma mulher como nós, sujeita às mesmas limitações, às mesmas fraquezas e que amava tremendamente a Jesus. Por que então que eu admiro tanto os livros dela, a ponto até de tê-los com maior confiança do que outros livros? Bom, levando-se em consideração que eles não são Bíblia, de maneira nenhuma fazem parte do cânon da Bíblia Adventista, mas nós acreditamos na Bíblia que algumas pessoas têm o dom da profecia. Várias igrejas evangélicas também admitem esse dom. E eles até dizem que dentre eles há profetas. Bom, a questão então não é se existem profetas ou não existem, eles existem. O detalhe é, seria um profeta legítimo ou não? Aí vem o X da questão. Ellen White passa no teste de uma profetisa legítima. As coisas que ela escreve são incríveis demais para serem mera coincidência. E quando eu leio esses escritos dela, sabendo que ela não tinha cultura suficiente para escrevê-los, nem fontes suficientes na época para escrevê-los, eu só posso tributar uma coisa: inspiração de Deus. Por isso, eu sou fascinado com o testemunho de Cristo dado pelos escritos de Ellen White. Os escritos de Ellen White devem ser usados com bastante cuidado. Eles não se destinam a substituir a Bíblia. A Bíblia é nossa norma de fé e de prática. Ellen White deve ser usada como um reforço, um auxílio para que nós possamos compreender a Bíblia melhor, mas jamais em substituição da Bíblia. Ellen White também não está no mesmo pé de igualdade da Bíblia. Ela mesma descreve os seus ensinos, seus escritos, como um auxílio. Ela diz uma luz menor que nos ajuda a entender a luz maior que é a Bíblia. Então, jamais substituir a Bíblia por Ellen White e jamais colocar Ellen White no mesmo pé de igualdade da Bíblia. Embora ela tenha sido uma profetisa inspirada por Deus, a sua função é estar subordinada às Escrituras Sagradas. Deve ser assim na igreja, deve ser assim no nosso uso pessoal. Então, outro elemento importante que eu acho para entender o caráter, o ministério profético de Ellen White, por exemplo, quando ela consegue falar sobre coisas, ou escrever sobre coisas de maneira tão simples, mas tão profunda, que outras pessoas famosas, grandes teólogos, grandes mentes, né, na história humana não conseguiram explicar. Um exemplo disso é a questão de fé, não é? A relação da fé e da lei de Deus. Por exemplo, uma pessoa muito famosa, Lutero, por exemplo. Lutero falou muito sobre a fé. Nós devemos muito a Lutero para a compreensão da restauração dessa verdade que é a salvação pela fé, não é? Mas Lutero, por exemplo, ele não conseguiu entender o relacionamento entre fé e a lei, fé e obras. Para ele são duas coisas que se excluíam um ao outro, não é? No entanto, você vai num livrinho como Caminho a Cristo, Ellen White, ela diz que ela vai falar sobre fé. Que, como ela define fé? Ela diz que fé não é somente crer, porque, segundo a Bíblia, o livro de Tiago diz que até os demônios creem em Deus, não é? E estremecem. Mas o demônio não tem fé. Ela diz, fé é crer e se submeter a Deus. Ou
seja, aceitar a Deus como Senhor, aceitar a Deus, aceitar a lei de Deus, porque é a expressão da vontade de Deus. Não é? Então, crer e se submeter. Nessa simples explicação, ela conseguiu harmonizar fé e obras, de maneira que grandes teólogos não conseguiram. Olha, para mim, quando eu olho isso, vejo esses tipos de definições que Ellen White faz, são duas coisas. Ou ela era inspirada para poder trazer uma definição tão simples e ao mesmo tempo tão profunda, que nos ajuda a entender relacionamento dessas questões tão importantes na Bíblia, ou ela era um grande gênio. Um gênio maior do que Lutero, do que muitos teólogos famosos. Então, pelo que a gente vê, pela obra dela, pela vida, pelas profecias que ela escreveu, pelo ministério de levar pessoas de volta à Bíblia, a Cristo, à lei de Deus, eu creio que é mais fácil entendê-la como profeta. Alguém que recebeu direção do Espírito Santo para poder nos ajudar a entender essas questões importantes da palavra de Deus.